Vamos começar então a nossa apresentação de hoje explicando qual que é a ideia deste curso aqui. Ele se relaciona com a percepção humana e é voltada à beleza, ao que atrai, ao que chama atenção, ao que agrada. Na década de 50, houve muitos estudos de psicologia, percepção, arte, que se questionavam o seguinte: por que determinados trabalhos me parecem tão bons e por que outros, feitos praticamente com os mesmos elementos, não me agradam tanto, não parecem tão bons? Deve ter alguma coisa, algumas leis que regem esses trabalhos, a organização desses trabalhos, a composição, que me fazem sentir mais atraído por isto do que por aquilo. Então é isso que nós vamos ver hoje. Eu deixei essa nossa primeira aula. São muitas informações, existe um limite adequado de informações por encontro, porque senão está provado que as pessoas não aproveitam. Chega uma hora que até ocorre um desligamento, um desinteresse. Então hoje nós vamos estudar a teoria da Gestalt, a percepção da forma. E na próxima semana nós vamos continuar com esses estudos, mas daí de outros pesquisadores. Na semana que vem nós vamos ver as pesquisas do Gillian Scott e do Rudolf Arnheim, que são muito famosos, muito conhecidos. Na terceira semana nós falaremos da formação do grid, como é que você pode compor os elementos, quais pontos da tela chamam mais atenção, quais podem ser mais interessantes, menos interessantes, mais atrativos para eu colocar o meu produto. Não é só ligado à questão da arte. Não. Tudo que eu vou falar hoje das leis da Gestalt tem a ver com arquitetura, tem a ver com interiores, tem a ver com design gráfico, design de produto. Obviamente que a própria arte, a escultura, se utilizam desses elementos. Então vamos tentar ver quais são. Então hoje, como eu já falei, nós vamos estudar a Gestalt. E dentro da Gestalt, nós temos essas 7 leis principais aqui, ó. Segregação, proximidade, semelhança, fechamento, continuidade, pregnância e unidade. Então hoje nós vamos praticamente passar por toda a Gestalt e nós vamos ver já o primeiro item, que é uma das técnicas utilizadas, muito comum, que é o fechamento. Você consegue dizer de uma forma clara, sem um exagero de informações. Aliás, esse é um dos grandes problemas do trabalho do design. Às vezes é o excesso de informações. E aqui, por exemplo, você vê que nós temos 3 Pac-Mans e que acabam passando pelo fechamento a ideia de que há um triângulo aí. Quem vê esse triângulo é o seu cérebro. É ele que se incumbe de traçar essas... Você quase vê essas linhas, elas são quase palpáveis. Como aqui eu coloquei 3 cubos um em cima do outro e na realidade tanto o fundo quanto esta base, essa segunda base e a parte de cima, todos têm a mesma cor. Você quase enxerga como se tivessem cores diferentes. Aqui na realidade não tem diferença, é uma cor só. Mas o seu cérebro quase monta um quadrado em perspectiva, um retângulo em perspectiva, talvez. Quando na realidade não tem forma nenhuma aqui. Até a tonalidade, o nosso cérebro tende a diferenciar
parece que é uma tonalidade diferente. Não é. É interessante isso, né? Quem estudava muito isso era quem mexia com ilusões visuais. Então, o fechamento é uma poderosa técnica de você, com um mínimo de elementos, colocar um máximo de expressão. Veja aqui, ó. Aqui eu modelei essa taça no rinoceros. Eu fiz um eixo de revolução, modelei uma das laterais e, na realidade, existe uma segunda mensagem aí que vocês já devem estar vendo. Todos estão vendo a segunda mensagem? Quem usava muito isso é o Salvador Dalí. A gente, no curso de História da Arte, no de Subliminar, a gente viu isso. Você vê que tem um casal de namorados aqui, ó. Desenhei de um lado uma pessoa, do outro lado a outra pessoa aqui, e a taça no meio. Então eu tenho duas informações quase de uma forma subliminar. Tem gente que pode ter essa taça há 1000 anos na estante, a estante vai quebrar e a pessoa não vai enxergar o casal de namorados. Pode acontecer. Olha aqui. O que você enxerga nessa cena? Isso é a técnica do fechamento. Se você cerrar um pouco os olhos, fica mais fácil de destacar. Dá para ver que aqui no fundo tem um canteiro. Aqui tem uma árvore. Nós temos algumas folhas no chão. E aqui você tem um dálmata. É um trabalho sensacional. Esse aí já é quase artístico. Dificilmente seria usado isso, por exemplo, na propaganda, porque não é direta. Você vai ver que tem um item que chama pregnância. Essa aqui tem baixa pregnância. Demora para você entender a mensagem. Isso aqui seria algo mais artístico. Agora aqui sim. Aqui nós temos fechamento com uma alta pregnância. Olha aqui. Não tem bola nenhuma aí, não tem esfera nenhuma aí. E a gente enxerga, o nosso cérebro se incumbe de montar uma esfera. É interessante que quando eu fiz essa experiência com alunos, tinha gente que enxergava como se aqui tivesse uma outra tonalidade, como se aqui fosse ligeiramente avermelhado a esfera. Eu tinha que apagar todos os outros elementos para que a pessoa visse que o fundo era uniforme. Isso é um trabalho de design em comunhão com uma agência, talvez, de publicidade, ou o designer sendo contratado diretamente pelo clube de futebol. Muito bem. Vamos ver outro fechamento. Olha lá, FedEx. Esse aqui é um exemplo clássico. FedEx, você posta e eles entregam. Olha a setinha aqui passando uma mensagem da agilidade, da capacidade. Esse panda é muito clássico. Novamente você vê que o fundo mescla, mas as poucas manchas existentes são suficientes para destacar o objeto. Você vai trabalhar com uma mensagem? Use o mínimo, não suje o seu trabalho. Deixe a mensagem explícita. Aqui nós temos mais 3 casos que são muito conhecidos. O Estados Unidos Network. Olha o S, como o S está bem feito.
o seu cérebro acha exatamente onde está a largura do S. Pittsburgh Zoo, de novo, lembra muito o caso da taça, né? Você tem um leão, tem um gorila, acho que é um gorila, e tem a árvore. Sensacional essa mensagem. E aqui você vê o trevo, né? o logo, e as duas moças Bom, então acabamos de ver a primeira lei da Gestalt, que induz a economia a um certo minimalismo, você com a menor quantidade possível informar a maior quantidade de dados. Depois nós temos uma outra coisa que agrada a percepção humana. Isso aí pode ser que para uma pessoa de outro planeta funcione diferente, mas para o humano, a continuidade agrada e é algo que leva o observador até a informação. Ele não consegue, você guia, você consegue guiar. Vamos supor que você estivesse publicando uma marca. A marca ficaria neste último ponto. Então a sua vista seguiria por todos esses pontos, sem conseguir fugir, de uma forma inconsciente. Mesma coisa aqui, ó. Por mais que você não queira, você acaba chegando aonde a continuidade está te levando. Repara que aqui eu tenho fechamento e tenho a continuidade, porque eu tenho alguns blocos e na realidade eu não tenho bloco nenhum, tem só um retângulo em perspectiva aqui. O bloco aqui, quem encontra esse bloco é a sua mente, o seu cérebro, tá vendo? Então esse aqui é um exemplo de continuidade. É uma poderosíssima ferramenta. Notamos que o nosso cérebro ele se compraz em encontrar padrões. A própria localização dessa linha ela está num lugar muito específico. Ela está na divisão áurea. Então a gente ainda vai estudar isso. Não está em qualquer lugar. Não foi por acaso que se colocou essa linha aqui. Obviamente que o ponto mais importante desse trabalho está aqui. Por quê? Porque tudo remete a ele. Ele está no ponto de fuga. Ele está cruzando com a linha do horizonte. É aqui que você vai colocar o ator principal, o nome do filme, o produto que você quer vender, etc. E a continuidade, ela se dá de infinitas formas. Você vê que aqui foi só um exercício com quadradinhos, era para recortar quadradinhos e colar. Um dos alunos entregou isso aqui. Foi um bom exemplo de continuidade. Olha lá, esse aqui que legal. Nós temos aqui uma continuidade que agrada ao nosso cérebro. Ele vê estrutura, ele vê ritmo, ele vê padrão, ele vê relação de proporção. Esse logo da Coca-Cola já foi reescrito inúmeras vezes. Vale até uma pesquisa assim para ver, inúmeras vezes. Você nota que quando você começa a ler, você não consegue sair mais do ritmo dessa Coca-Cola. Mesmo que você vá, você volta. Não é por acaso que essa tipografia aqui é tão conhecida, é tão clássica, é tão bem feita. A distância entre os elementos, a relação... Vou explicar isso na próxima aula, mas há um predomínio de formas deste tamanho. Até esse C... ele acaba criando uma forma desse tamanho. Nós procuramos um predomínio. E aí há um contraste de formas poucas, muito maiores ou muito menores. Nós procuramos um predomínio e aí depois a gente quer o contraste.
A gente precisa do contraste. Aqui é praticamente um estudo de caso. Eu tenho uma continuidade, eu sou obrigado a vir para cá, olha lá, eu sou obrigado, mas o risco desse trabalho é que você cai fora. Essa continuidade praticamente te leva para o produto que está ao lado na prateleira. Ela é violenta, mas ela te joga fora. Ela aqui, do jeito que está, ela tem problema. Veja, mas ela é só a parte inicial do projeto. Repara, veja ali. Ah, bom, mudou tudo agora. Então agora essa continuidade que eu parto do nome da emissora e eu chego no meu ponto de interesse. Aí sim, aí eu estou tendo agora duas técnicas. É tão forte esse ponto de interesse e esse ponto claro no extremo oposto que a sua vista não consegue fugir. Ela, mesmo que ela vá, ela volta. Ela volta e você fica dentro da imagem, diferente do anterior. O anterior não. E aqui tem uma segunda solução. Você vindo de lá para cá. Você vê que aqui, nessa solução, a Fox não ficou tão destacada. E esse fundo, agora ele está brigando com esse basquete aqui. Você precisaria até mudar a tonalidade do fundo e talvez colocar o Fox em preto. Você vê, é assim que se desenvolve, que se resolve problemas. Esta primeira solução parece a mais adequada, tá vendo? É muito comum se entregar mais de uma solução para o cliente, muito comum. Porque senão o trabalho ele vai e volta o tempo todo. Eu já expliquei isso em um dos vídeos lá do meu canal. Se o cliente tem 2, 3 boas soluções, você pede para ele escolher uma. Se ele só tem uma solução, ele vai te dar 50 mil pitacos. Não, faz assim, faz assado. Agora, se você dá a opção, é ele quem está pagando, é ele quem vai decidir. É ele que resolveu que o melhor seria a solução 2 e não a solução 3 nem a 1. Veja, tem um aspecto psicológico nessa abordagem. Próxima lei da Gestalt é a proximidade. Os elementos próximos, eles geram uma harmonia. Eles geram um certo prazer de você olhar. Você identifica o núcleo, uma ideia. E quando eles estão, em vez de organizados, eles estão apenas espalhados, eles não causam o mesmo impacto. Então, eu vou mostrar aqui um trabalho, são 2 trabalhos envolvendo pentágonos. Em um deles você se sente mais atraído, você gosta, você vê uma lógica. Claro que é esse aqui, onde você tem uma proximidade de elementos. E aqui não, aqui é uma dispersão, aqui você não vê nenhum atrativo nisso aqui. Olha aí, IBM, imagine essas linhas em outra relação de proporção. Não teria causado o mesmo tipo de efeito. Veja que eu não estou colocando aqui se eu gosto ou não gosto. Estou mostrando uma solução, algo que funcionou. Por exemplo, eu não gosto deste U. Eu acho ele meio efêmero assim, mas ele resolveu. Perto do IBM eu acho ele fraco, mas ele é uma forma de mostrar que a proximidade, mesmo que de uma forma não tão sofisticada, ela resolve o problema. Aqui, descubra o seu potencial. Então, isso aqui só está funcionando
porque as formas estão absolutamente próximas entre si. Nós vamos ter isso aqui foi muito usado na poesia concreta, né? Chama all types. Esse tipo de trabalho chama all types. Tudo feito de tipos, de letras. Uma poesia concreta muito famosa que o cara escrevia a palavra lixo composta de várias palavras luxo. Então, luxo, 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 e aquele monte de luxo no final gerava um lixo. Era uma crítica que o poeta fazia. Se faz sentido ou não, é outra coisa. Bom, uma próxima lei, veja, o bom é que o seu trabalho tenha a maior quantidade de elementos. E geralmente tem, você vai buscar. A semelhança, formas que são do mesmo time, são do mesmo gênero, trabalham junto. Então aqui, veja, é a palavra sun, escrita de diversas formas. Você vê que nós estamos estudando semelhança, mas você já está vendo proximidade aqui. Você já está vendo fechamento. Tem um S aqui que não existe. É a sua mente que enxerga um sun. Tá vendo? É um trabalho que busca... Aqui é uma fotografia. Essas teclas aqui, além de gerar um sentido de unidade, elas estão aí pela proximidade e pela semelhança. Veja que interessante. Isso está em todas as linguagens. Esse é um trabalho que parece fácil, mas é dificílimo, leva muito tempo para se chegar nesse tipo de solução. Olha o poder da síntese nesse trabalho. O cara conseguiu mostrar o ônibus londrino. Isso é que se a gente diz que a pessoa passa 3 dias pensando e 30 segundos desenhando, resolvendo. Aqui nós temos um projeto de potes de sorvete que também se baseiam na semelhança. Você vai colocar em diferentes receptáculos aqui e você tem a semelhança da forma, criando algo agradável, algo desejável. Então agora nós temos a próxima lei da Gestalt. Se tiver alguma pergunta, pode escrever aí pelo chat. Que é a segregação, ou seja, quando você consegue separar os elementos. Então fica vendo. Aqui é um exemplozinho lúdico, onde você vai encontrar uma série de animais muito bem separados um do outro e ao mesmo tempo criando esse todo aqui. Vamos ver a segregação. Eu vou mostrar um monte de retângulos e a sua mente vai ver uma solução praticamente tridimensional. Nós temos a semelhança aqui, nós temos a proximidade, nós temos um fechamento que a sua mente está enxergando algo espacial, algo tridimensional. Tem que ter a colaboração de quem está olhando. E nós temos a segregação. Segregação é assim, ó, você olhar e conseguir diferenciar. Ali é o céu, aqui é a água, aqui nós temos a cidade ao fundo, aqui nós temos um prédio. Veja que
embora haja segregação nessa imagem, ela é muito complexa. Ela não é uma mensagem direta como a do ônibus, por exemplo, aqui, ó. Veja a diferença, a quantidade de tempo que você leva para segregar os elementos. Isso vai ficar aí, é para olhar. Isso aqui leva muito tempo até você ir ruminando essa ideia, ir entendendo, sabendo aplicar. Você olha o trabalho e fala, o que poderia melhorar? O que eu não estou aplicando aqui? A pregnância é o que eu falei que tem a ver com alta pregnância, média e baixa pregnância. Vamos falar em alta e baixa pregnância. Pregnância, sabe aquela musiquinha que você ouve? E ela fica martelando o dia inteiro na sua cabeça? Então, ela tem uma alta pregnância. Aqui assim, ó, você bate o olho, você imediatamente já guardou essa forma. Isso aqui é um bumbo. Tá passando a imagem dos The Beatles, a marca da bateria. É direto, é imediato. Aqui, ó, bateu o olho, a bandeira do Brasil, altíssima pregnância. Mercedes se destacando em relação ao fundo. E aqui nós temos uma baixa pregnância. Às vezes não dá nem para saber direito. Não que a imagem seja ruim, não é isso. Ela é ruim se ela fosse ser usada num local onde é necessário um entendimento imediato. Aí ela é ruim. Como uma fotografia, ela pode ser boa. Por quê? Porque aqui é uma foto da cena urbana sendo espelhada no vidro. Então, ele tirou a foto de um vidro. E o vidro está mostrando... Veja, isso aqui não é claro. Às vezes você tem essa foto, leva anos para você descobrir isso. Essa aqui é um shopping center. Tá vendo? Ele tá difícil até ver que é um shopping center. Ele está preparado para uma festividade. Aqui nós temos uma escada. Olha essa escada, como ela está, ó. Tá difícil de ver os degraus, a diferenciação. Aqui nós temos uma caverna. Então, em cima nós temos 4 imagens de média e baixa pregnância. E embaixo nós temos imagens que os elementos se destacam rapidamente e facilmente. Então, alta pregnância. Esse é um exercício de baixa pregnância. Eu precisaria que vocês participassem aí. O que vocês estão vendo nessa imagem? Por que é baixa pregnância? Essa imagem que eu vou até já dar uma dica. Essa imagem que tem essas nuvens aí. O que você vê nessa imagem? O que está sendo relatado? O que essa fotografia buscou? Muito bem. Vamos agora, você vai me dizer se você enxergou isso aí. Isso aqui é uma foto do lago. E no lago nós temos 2 patinhos. Exatamente, é um prédio, mas o prédio está refletido no lago, tá vendo? Ó, na realidade é um lago com 2 patinhos. E aí, na água do lago, você tem todo o resto projetado. Isso para uma fotografia artística é maravilhoso. Para uma fotografia jornalística, isso é péssimo. Se fosse uma placa de trânsito, todo mundo teria batido, ninguém teria conseguido entender a tempo, interpretar. Parecia uma igreja mesmo. Isso aqui são os 2 patinhos que eles criam aquelas ondas na água. A movimentação. Avião.
Até avião vocês viam. Olha, pessoal, é o seguinte. Eu queria falar para que antes dos nossos encontros vocês não consumissem substâncias ilícitas. Porque senão é muita viagem, entendeu? Vira uma aula lisérgica. Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver se melhora no próximo. Vamos ver. Olha lá. 2 patos na lagoa. Poxa vida, é sensacional. Esse aqui, ó. Essa aqui é uma textura. Dá para ver que é uma textura. Podia ser usado numa parede, num quadro. A ideia é essa mesma. A ideia é viajar, é errar. É perguntar. Como falava um general americano, pergunta tola é a que não foi feita. Então tem que chutar o balde. Essa aqui é uma imagem, claro, que de baixa pregnância. Fizeram isso propositalmente, né? E nós temos aqui, ó, é uma vista aérea de Nova Delhi, na Índia. Não é sensacional? Isso é uma cidade. Parece uma casca de árvore. Você vê que a baixa pregnância leva a isso. Parece uma pedra, algo rústico, uma foto da rua. Essa agora, vamos ver, hein? Essa é uma foto que, se fosse uma placa de trânsito, engavetamento na certa. Seria, vamos ver. Baixa pregnância. O que você vê? Isso simplesmente, né, era um como é que fala? Um motociclista, eu ia falar motoqueiro. É um motociclista descansando, esperando alguém chegar, mas veja como a imagem é dúbia. E aqui? Olha lá. Baixa pregnância. A partir do próximo exemplo, eu vou mostrar uns exemplos de alta pregnância. Você vai conseguir... Esse é o menino mais narigudo do mundo. Tá vendo? Essa é a foto, uma foto interessante do menino que entrou pro Guinness Book. A Suzana viu... bom, depois eu volto. Tá vendo aqui, ó? Pela baixa pregnância, pela baixa segregação, o rosto do menino, que é esse aqui, está se misturando com o rosto do pai ou do avô que está segurando, ó. É isso que causa essa estranheza nessa foto. Parece um menino duende. A Suzana viu... Qual moça? Não tem moça. Aqui é a perna do cara, tá vendo? A perna do cara. E aqui é o capacete dele descansando sobre a moto. Isso, o nariz da criança confunde igual, porque a criança tá aqui, mal se vê. Olha o nariz da criança, mal se vê.
Vamos para um exemplo agora de alta pregnância. Veja, são trabalhos maravilhosos de all type. Tá vendo? Escrito só Hero, USA, Guerra, War. É feito com letras, é desenhado com letras, mas você tem uma alta pregnância. Você bate o olho nisso aí, você já identifica o Capitão América. O outro trabalho de alta pregnância é melhor ainda. Esse aqui. James Brown. Veja que trabalho all type maravilhoso. Tudo aqui são letras. Aqui não tem nada, é só o fundo preto mesmo. O preto não tem nada desenhado. E aqui só letras. E aí não tem como não reconhecer o James Brown cantando. Claro que esses trabalhos, você escolhe uma foto, uma imagem, um estudo que você fez, aí você põe embaixo, e aí em cima dessa foto você vai escrevendo as palavras como se fossem manchas de tinta. Mas quando você tira a foto tal, fica um trabalho quase mágico. Veja aqui, nós temos proximidade, temos a pregnância de reconhecer imediatamente o James Brown, nós temos segregação, a gente consegue ver claramente onde é cabelo, onde é rosto, onde é nariz, onde é boca, o fundo. Esse é um trabalho primoroso de design gráfico. Aqui nós temos um infográfico com alta qualidade. A pessoa que quer buscar a informação, aliás, os infográficos servem para isso mesmo, para você facilitar. Às vezes, uma imagem dessa, bem legendada, bem definida, ela substitui páginas de texto. A pessoa consegue ler o que o texto está falando só de olhar o infográfico. Essa deveria ser a ideia. Muitas vezes o infográfico apenas ajuda o texto, mas aqui não, ele chega a substituir o texto. Agora eu vou mostrar uma imagem muito conhecida. Eu posso mostrar por fração de segundo, você já vai... A pregnância é tão alta que você imediatamente... Veja como duas manchinhas pretas identificam dois personagens históricos. Sabe o que mudou aqui? Só mudou o chapéu. Até o penteado era o mesmo. Ó. Ele só mudou o chapéu. Isso aqui é genial. Essa é aquela solução onde você passa um mês pensando e você resolve o problema em segundos. É uma economia, é uma limpeza de informação. Então vamos ver agora um outro elemento que a Gestalt busca. Vai ter um dia aqui, eu só vou trazer estudos de caso para que a gente aplique todos esses conceitos que estamos vendo. Então eu vou colocar ali um cenário, um apartamento, uma sala, e a gente vai analisar como que essa sala está decorada. Aí eu vou colocar uma imagem, uma foto, como que essa foto poderia melhorar, ou se não tem o que melhorar, ela está ótima desse jeito. Então vamos ver. É a unidade orgânica. Unidade orgânica é quando você tem um trabalho que você nota que ele é um uno, não é um pouquinho de cada coisa, não é uma coxa de retalho. Não, você olha e fala, isso aqui foi pensado de forma integral. Então olha aqui, ó, isso aqui é um cartaz chamando para uma exposição de design, tá vendo? Produto de um lado, gráfico do outro, e aqui mostrando como é que a pessoa fez. Ficou interessante, porque você consegue ver uma coisa só, embora existam divisões, mas você enxerga
como sendo um cartaz. Essas peças aqui, ó, você consegue enxergar a própria propaganda e os próprios smartphones como tendo uma unidade. Parece fácil porque a gente está acostumado a consumir isso, a utilizar. Só que quem desenvolve tem muitas estratégias por trás. A gente pega pronto, a gente pega resolvido. Isso é o significado do resolvido que eu tanto falo. O trabalho tem que buscar unidade. Reparem que eu não estou preocupado em trazer... nós não estamos falando só de arte, né? Estamos falando de interiores, produto ou propaganda, gráfico, também de arte. Por quê? Porque essas leis, elas regem a nossa mente. Então, no nosso encontro de hoje, nós falamos de Gestalt. Como eu acho que tem muita informação para um dia só, porque agora a ideia é que você comece, quando você vai no mercado, quando você olha uma embalagem, você passe a olhar aquela embalagem com outros olhos. Você tenha condições de analisar o logotipo, a tipografia que está sendo usada, as cores que foram escolhidas, as formas, se está claro, se não está claro, se está confuso. É isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar. Tenta refletir sobre isso. Na semana que vem, nós vamos alimentá-los com mais informações de percepção visual. Valeu, um forte abraço a todos. Quem quiser assistir, logo logo o YouTube ele vai liberar para assistir em Full HD, porque ele tem que renderizar primeiro. Até a próxima.